Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje, aqui para o nosso quadro de avaliações, a gente está com talvez o SUV mais barato ou um dos SUVs mais baratos do Brasil, que é o Citroën C4 Cactus na versão Live de entrada, que em preço promocional a Citroën já há um bom tempo está vendendo ele por R$ 99.990. Praticamente aí só rivaliza com o 2008, que é o seu colega de plataforma. E para conhecer um pouquinho mais aqui sobre esse carro, a gente vai falar sobre cada um dos detalhes, os pontos positivos e negativos dele e também sobre quais são os segredos, né? O que a Citroën abre mão para chegar em um preço tão competitivo aqui nesse carro. Mas antes de começar o vídeo, uma dica para vocês que é do nosso parceiro Olho no Carro. O Olho no Carro é um serviço de consulta veicular e você consegue, através deles, olhar se o carro que você vai comprar, se for um usado ou seminovo, tem alguma passagem por leilão, tem alguma restrição, é um carro que já teve algum problema e várias outras informações que vão deixar a sua compra muito mais segura. Então, se você estiver procurando aqui um C4 Cactus ou qualquer outro carro usado e seminovo, você pode usar o link que está aqui na descrição do vídeo ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela e usar o serviço deles com um desconto bem bacana. Mas sem mais delongas, bora falar aqui um pouquinho sobre o C4 Cactus. Lançado em 2018 aqui no Brasil, o C4 Cactus está longe de ser uma novidade no nosso mercado. Porém, ele usa do seu próprio fracasso para ainda passar um ar de novidade. O que eu quero dizer com isso, né? Entre 2018 e 2020, o C4 Cactus não vendia praticamente nada. Era realmente uma raridade ver um desses rodando pela rua. Porém, em 2021, a Citroën mudou um pouquinho a estratégia e começou a focar bastante no público de venda direta, ou seja, PCDs, PJs e principalmente locadoras de carro. E com isso, as versões de entrada, tanto essa Live quanto a Fuel também, que é a intermediária, começaram a aparecer um pouquinho mais. E realmente, na hora que você olha o C4 Cactus, né, não parece um carro antigo, não parece um carro que tem 4 anos de mercado e está precisando de uma remodelada. Dando um zoom aqui um pouco maior, né, saindo aqui só do Brasil e olhando um pouquinho para a Europa também, esse C4 Cactus que a gente tem aqui não é o primeiro. O primeiro C4 Cactus, de fato, foi lançado em 2014 lá na Europa e aí recebeu essa reestilização que deu essa carinha que veio aqui para o Brasil. Só que lá na Europa ele já deixou de ser fabricado já há algum tempinho e hoje o único lugar que se fabrica C4 Cactus no mundo é na planta de Resende, no Rio de Janeiro, onde a Citroën atualmente só fabrica ele e em breve vai fabricar também o novo Citroën C3, que é um carro que tem uma grande expectativa aqui da Citroën. E apesar do nome C4 que o Cactus recebe no nome, a verdade é que esse carro é feito sobre a mesma plataforma do C3. E também do C3 Aircross, que é, né, a minivanzinha ali que tinha na linha Citroën. C4, C4 Hatch, C4 VTR, Palas e tudo isso não tem absolutamente nada a ver aqui com o Cactus. E o que isso significa, né? Primeiro de tudo, a gente vê pelas dimensões aqui desse carro, né? Ele é um carro um pouquinho mais compacto do que a linha C4 tradicional. Ele tem um tamanho um pouco mais parecido de um hatch compacto grandinho ou de um hatch médio compacto, né, mais achatado. E até essa carinha meio de piruinha que ele tem, né, essa traseira aqui. Ele não é um carro tão forte, né, tão musculoso quanto os SUVs querem se passar nessa categoria. Mas aqui para o Brasil, a Citroën fez uma adaptação que realmente faz com que esse carro possa ser considerado um SUV, que é o vão livre. Aqui a gente tem mais de 20 centímetros de vão livre, ou seja, uma grande vantagem frente ao modelo europeu, que é bem mais baixo. E falando agora um pouquinho mais especificamente, né, sobre a versão Live, né, que é essa versão de entrada, que tem um preço tão competitivo aqui na categoria. O que a Citroën teve que abrir mão? Primeiro de tudo, sistema de freio. Aqui a gente tem um freio a disco na dianteira e apenas um freio a tambor na traseira, que não é mal. Mas vale lembrar que na versão turbo ele tem freio a disco nas 4 rodas. Além disso, a gente pode ver também que ele tem calotas nos lugares das rodas de liga leve. São aquelas super calotas Aro 16, que até tem um visual legal, né? Mas é um pouquinho mais simples. E o próprio visual, a estética do carro é também um pouco mais simples aqui pelo lado de fora. Você pode perceber que na frente ele não tem as luzes do milha, né? Não tem os faróis auxiliares ali embaixo.
Retrovisores são em preto fosco, maçanetas em preto fosco e ele não tem aquele rack de teto, né, flutuante que tem nas versões topo de linha. Porém, uma coisa que a versão Live aqui não abre mão é do motor 1.6 com câmbio automático. Aqui a gente não encontra nenhuma opção com câmbio manual, então essa versão de entrada aqui já usa o mais do que tradicional motor 1.6 16 válvulas, que é usado pela PSA há cerca de 20 anos aqui no Brasil, já equipou carros como o 206, C4, C3 e praticamente todos os outros carros da Peugeot e da Citroën que vieram aqui para o Brasil nos últimos anos. E apesar da idade aqui desse motor, ele continua entregando números razoáveis aqui para a categoria e mesmo para motores 1.6 um pouco mais modernos. Aqui a gente tem 118 cavalos no etanol, 115 na gasolina e 16,1 kgfm de torque, independente do combustível que você tiver abastecido. E ligado aqui a esse motor 1.6 16 válvulas, a gente tem um câmbio automático de 6 marchas, um avanço bem grande se comparado aos câmbios automáticos de 4 marchas que a gente encontrava nos carros de entrada da Peugeot e da Citroën até pouco tempo atrás. E, além do mais, a gente está falando aqui do mesmo câmbio Aisin de 6 marchas que equipa praticamente todos os outros carros aqui no Brasil. O que isso significa? Significa que aqui você tem um conjunto mecânico que não é tão moderno, mas que é muito confiável e que vai ter um desempenho razoável. O que ele fica devendo aqui, porém, é um pouco sobre novas tecnologias, né? Então, por não ser um motor tão moderno assim, ele não tem todas as tecnologias necessárias para fazer ele ser tão eficiente e tão econômico. O que faz com que ele acaba deixando um pouquinho a desejar nesse ponto, mas a gente fala um pouquinho mais no detalhe sobre isso daqui a pouco, na hora que a gente for dar uma volta aqui no C4 Cactus. E aqui no interior do C4 Cactus Live, a gente está falando de uma versão de entrada. Porém, ele ainda tem algumas coisas interessantes aqui, né? Entre eles, por exemplo, painel digital e central multimídia que mostro para vocês um pouco mais no detalhe daqui a pouco. Falando um pouco sobre a ergonomia aqui dele, né? A gente tem um banco que tem ajuste de altura, o que é bem legal. A gente tem também um volante que tem ajuste de altura e de profundidade, então você fica fácil de achar a posição aqui dentro. Relativamente fácil, na verdade, mas não é nada de outro mundo. Porém, ele fica devendo bastante um aspecto que é ajuste de altura do cinto de segurança. Aqui é um problema sério aqui da Citroën, né? Eu já tive um C4 VTR também, que também não tinha ajuste de altura do cinto de segurança, mas aqui no Cactus a gente continua não tendo esse equipamento. Para quem gosta de dirigir numa posição um pouquinho mais alta, provavelmente não vai incomodar tanto, mas para mim que gosta de uma posição um pouco mais baixa, ele acaba pegando aqui um pouquinho no pescoço e em viagens mais longas pode ser um pouquinho desconfortável. Falando sobre o visual geral aqui, apesar de ser uma versão de entrada, a gente já tem alguns detalhes bacanas, né? Então essa faixa aqui no painel que tem uma impressão meio de, sei lá, uma coisa meio metálica aqui, né? Mas é um só pintado. A gente tem os detalhes preto piano aqui em volta das saídas de ar. A gente tem aqui no volante, né, os controles do rádio com um detalhezinho brilhante também e tudo mais. Então, quando você olha aqui dentro, né, é uma versão de entrada, fica bem claro, mas também não é aquele carro basicão de tudo que vai chegar a desejar. Outra coisa interessante que o C4 Cactus tem aqui, mesmo na versão de entrada, é painel digital. Porém, eu tenho muitas ressalvas quanto a esse painel digital. Enquanto alguns dos seus concorrentes, né, nas versões intermediárias ou até mesmo nas versões de entrada ali do Nivus, por exemplo, tem um painel digital colorido, personalizável e tudo mais, aqui não. Aqui a gente tem praticamente um painel que mostra informações básicas, né? Aqui no canto a gente tem o computador de bordo, aqui a gente tem o odômetro, marcador de temperatura, velocidade, marcha, e aqui em cima a gente tem uma escalinha de rotação. Mas eu vou até ligar o carro aqui para mostrar para vocês o tanto que essa escala é esquisita, olha. Ela sobe de 500 em 500. Isso significa que eu não sei se o carro está a 1.500 rotações, se ele está a 1.900, porque ele vai aparecer exatamente na mesma posição. Uma coisa um pouquinho chata, né? E falando aqui do volante, né? Um volante bem legal, né? Um volante um pouquinho maior, né? Principalmente se comparado aqui à Peugeot, que tem aquele design de iCockpit, né? Que é aquele volante baixinho e pequeno. Aqui não, aqui a gente tem um volante maior, multifuncional, onde você consegue aqui controlar a rádio, assistente de voz e também o indicador, o mostrador ali do computador de bordo no painel. E aqui ao lado a gente tem
o piloto automático, né? Então aqui você consegue setar a velocidade e usar aqui para o carro manter na mesma velocidade. Outra coisa que é interessante aqui pensando em uma versão de entrada. Passando aqui um pouco para o centro do painel, a gente tem uma central multimídia. Isso mesmo, a gente está falando de a versão de entrada aqui, mas que já tem uma central multimídia com espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, ela é uma central multimídia que tem algumas informações aqui do carro, né, bem basiquinha, mas olha, você consegue ver aqui as informações de parâmetro do veículo. Interessante, né? Além disso, a gente vale ressaltar que ela tem esse clique aqui de navegação, mas ele não tem navegação embarcada, isso aqui é apenas um link para navegação ali do espelhamento que você tiver no celular. E passando aqui um pouco para baixo, a gente tem o controle de volume aqui no canto, que é uma coisa legal, né? Mesmo sendo uma central que tem os botões aqui digitais em cima, né? Se você quiser mexer no volume, você pode mexer apertando os botões aqui no canto, você ainda assim tem a rodinha aqui para fazer essa seleção de forma mais prática. E por fim, ar-condicionado, né? Vocês podem estar vendo aqui esses botões aqui embaixo, né, de travamento da porta e esses outros aqui de desembaçador, um AC Max e esse outro botão aqui que tem muitas coisas desenhadas aqui, né? Que diabo será que é isso? Como que você mexe no ar-condicionado desse carro? E é clicando nesse botão que você abre o controle do seu ar-condicionado na central multimídia. Então por aqui você controla recirculação, liga e desliga o ar-condicionado, para qual direção ele vai ser direcionado, velocidade aqui do ventilador e, por fim, o controle da temperatura aqui em cima. Eu não sou muito fã dessas centrais multimídias que tem controle de ar-condicionado, mas o ok aqui é que pelo menos você tem um botão aqui AC Max e esse link aqui que vai fazer as coisas ficarem um pouquinho mais fáceis. Então, com um único clique aqui você já está na tela. E é exatamente por essa questão aqui dos controles do ar-condicionado ficarem na central multimídia que a Citroën optou, mesmo pela versão de entrada, ainda assim ter essa tela no painel. Eu tenho certeza aqui que se não fosse necessário, não fosse por conta desse controle de ar-condicionado, eles iam tirar essa central multimídia para vender esse carro R$1.500, R$2.000 mais barato. Ia valer a pena? Provavelmente não. Isso aqui é um acessório bem interessante. Falando um pouquinho dos bancos, né? Aqui a gente tem bancos com bons suportes nas laterais. São bancos confortáveis, né? E talvez sejam um pouquinho curtos aqui, mas nada de outro mundo. Ainda assim um carro bem confortável. E o tecido que é usado aqui, apesar de ser um tecido um pouquinho áspero, ele visualmente é bonito, né? Ele tem esse detalhe aqui em cima, costuras marcadas, essas próprias linhas, né? Essa oscilação aqui entre diferentes tipos de tecido, passa uma impressão de um carro um pouquinho mais legal do que aqueles tecidos básicos que a gente vê em alguns carros de entrada. Falando agora um pouco também sobre o visual geral, né? Na porta é tudo preto, tudo preto mesmo. A gente não tem basicamente nenhum tipo de diferenciação. Maçaneta preta, a parte de baixo é preta. O próprio ressalto ali onde você coloca o braço até tem tecido, que é legal, mas é no mesmo tom de preto de todo o resto, o que passa um visual aqui um pouco escuro demais para o interior, que dificilmente é quebrado, se não por essa faixa que eu tinha falado aqui para vocês no painel. E falando aqui ainda sobre alguns equipamentos de comodidade, a gente tem aqui nos para-sóis espelho, tanto para o motorista quanto também para o passageiro, porém nenhum dos dois tem iluminação. E ainda falando sobre iluminação, aqui no meio a gente tem uma lâmpada dimerizável, mas é apenas uma lâmpada, a gente não tem lâmpadas de leitura individuais aqui para a lateral. Essa mesma iluminação simples também pode ser percebida no porta-luva, que aqui no caso não tem iluminação nenhuma. Então, se você vai à noite acessar aqui o porta-luva, você não tem como ajudar muito. E além do mais, não tem nenhum sistema aqui para suavizar a queda desse porta-luva. Falando sobre a montagem geral aqui do interior do carro, essa unidade aqui já está com 24.000 km rodados, não percebi nenhum tipo de barulho de acabamento e realmente na hora que você vê a montagem das peças, apesar de não ser uma montagem perfeita, as sobras não são desiguais entre os pedaços, né? Então você consegue perceber isso, por exemplo, nessa parte aqui, olha, aqui tem um ressaltozinho, né? Mas ele é um ressaltozinho que tem um espaço muito parecido aqui, tanto de um lado quanto do outro. Então mostra que, apesar da simplicidade aqui, não é um acabamento que chega a ser porco, né? Não é uma coisa que deixa a desejar. Mas chega de falar aqui da frente, bora lá para o banco de trás e falar um pouquinho sobre o espaço para quem está lá no segunda fileira.
E aqui no banco de trás do Cactus, o espaço é só ok. O banco da frente está configurado para mim, que tem 1,66 m, 1,76 m. E olha, tenho 3, 4 dedos de espaço entre meu joelho e o banco da frente. Ele ainda tem esse ressalto aqui no meio, né? Para tentar dar um pouquinho mais de espaço, mas ele não é daqueles bancos com uma parte dura atrás. Então, se você tiver com uma pessoa espaçosa aqui atrás, ó, vai ficar dando aquelas joelhadas aqui no motorista, o que é uma coisa um pouquinho chata, porém dá para entender falando de um carro básico. Sobre os bancos, a gente continua com o mesmo acabamento que a gente tem lá na frente, então tecido simples, um pouquinho áspero, mas visualmente legal. O que eu não gostei tanto desse banco aqui é que ele é muito plano. Então você percebe que ele não tem aquele ressalto um pouquinho mais alto no meio, o que faz com que ele seja um banco que você escorrega com um pouquinho mais de facilidade aqui, se você estiver nos lados. E inclusive o encosto dele não é muito inclinado, você senta em uma posição bem ereta. Quando você soma tudo, um banco baixo, um banco plano, uma parte inclinada aqui na parte de trás e não tem tanto espaço para a perna assim, acaba sendo um banco um pouquinho desconfortável aqui para quem vai atrás. E para quem vai no meio, ainda tem dois problemas extras. Primeiro, é o túnel central, que é um túnel central muito alto e muito largo. Então, você percebe aqui que ele não tem espaço suficiente para um pé, acaba sendo sim um pouquinho desconfortável. E esse encosto de braço baú, que pelo amor de Deus, é um encosto de braço muito ruim. Para quem está sentado lá na frente, né, ele é um encosto de braço super curto. Então ele não adianta de muita coisa, você não consegue descansar o braço aqui. E para quem está atrás, ele só serve para atrapalhar, porque nada de saída de ar, nada de entrada USB, nada de tomada, nenhum tipo de coisa que vai dar um pouquinho mais de comodidade para quem está aqui no banco de trás. Falando sobre o acabamento das portas, segue exatamente o mesmo padrão que a gente vê lá na frente. Então a porta é inteiramente em preto, preto no preto no preto no preto, com um pequeno pedaço de tecido para você encostar o braço aqui e dar um pouquinho mais de conforto. Falando sobre equipamentos de segurança, né, por fim, aqui no banco de trás a gente tem cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça do tipo vírgula para todos os ocupantes, lembrando que esses equipamentos são obrigatórios por lei. E a gente tem também os equipamentos de segurança na direção, né? Então a gente tem o freio ABS, a gente tem controle de tração, controle de estabilidade, mas nada além disso. Aqui a gente tem realmente um conjunto super básico de segurança, o que dá para entender por se tratar de uma versão de entrada. E por fim, lá na frente eu reclamei que ele só tinha uma lâmpada, não tinha lâmpada de leitura, mas aqui atrás eu vou fazer um elogio, né? Apesar de ser uma versão de entrada, a gente tem sim uma lâmpadazinha aqui atrás. Não é uma lâmpada dimerizável, uma lâmpada super simples, mas pelo menos ajuda aqui um pouquinho a quem vai aqui no banco de trás, lendo alguma coisa, ou então estiver procurando alguma coisa que caiu na bolsa, ou algo do tipo. Porta-malas, apesar do espaço interno não ser dos melhores, aqui também não é muito privilegiado não. A gente está falando de um porta-mala de 320 litros de capacidade, o que não chega a ser o pior da categoria, mas está ali entre os piores. Porém, tem ali umas coisinhas boas também, né? Primeiro de tudo, o acabamento. A gente está falando de uma versão de entrada, porém a gente tem um porta-mala todo encarpetado aqui no interior. Não é um carpete de qualidade muito ruim. E a gente tem também o banco bipartido ali, para caso você queira ganhar um pouquinho mais de espaço. Além disso, aqui na parte de baixo a gente tem um plástico, né? Para dar aquela segurança a mais de você entrar e sair com malas. E vale até mostrar o quanto que é útil isso, né? Porque esse carro aqui está com essa parte de plástico bem arranhada. Reparem aqui, vários arranhados de malas que entraram e saíram, está tudo bem áspero aqui. E se não fosse por essa proteção de plástico aqui, era direto na lata e ia estar arranhando o carro, o que é muito mais feio e um problema muito mais sério. Porém, porta-mala é isso. Aqui na parte de cima a gente também continua tendo um bom padrão de acabamento, né? Mas nada demais. Iluminação aqui, enfim. Ou seja, só fica devendo luz mesmo, é lá no porta-luva. E para você abrir o porta-mala, você tem duas opções. Ou você aperta o botãozinho aqui no meio, ou você abre na chave. Vocês sabem que eu sou do time que quanto mais opções de abertura de porta-mala tem, melhor. E no caso do C4 Cactus aqui, ele não faz feio. Sensor de estacionamento a gente não tem nessa versão, é apenas um pacote opcional, porém a gente já tem de linha de série a câmera de ré. Ou seja, para quem tem preferência pela câmera de ré sobre o sensor, vai estar satisfeito aqui. Agora, para quem gosta realmente do sensor de estacionamento, é um equipamento que vai fazer um pouquinho de falta sim.
E falando aqui um pouco sobre design também, né, só para fechar esse bloco aqui da traseira do Cactus, eu lembro na época que lançaram a versão 2014, né, a primeira geração que só teve na Europa, a lanterna traseira era bem esquisitona, né, só tinha essa parte do canto e ele tinha aqueles bolsões de ar na lateral e tudo mais. Era uma traseira que não me agradava nem um pouco, eu realmente achava uma traseira feia. Agora, nessa reestilização, né, esse modelo que veio aqui para o Brasil, apesar de não ser a traseira mais bonita, não é tão ousado quanto a dianteira aqui do Cactus, ainda tem um visual agradável. Então, não acho que ele seja um carro que tem ângulos feios. Mesmo nessa versão de entrada, que é bem simplesona, ainda assim ele tem um visual agradável e até bonito na maioria dos anos. Bora então dar uma volta aqui no C4 Cactus. Como essa é a versão de entrada, né? Para você dar a partida, você tem que girar a chave, né? Não tem nada de chave presencial aqui nessa versão. Mas beleza, a gente está falando da versão de entrada, né? E para o nosso passeio aqui hoje, a gente vai pela Estrada dos Romeiros. Vamos dar uma voltinha aqui na estrada para sentir um pouquinho sobre a dinâmica aqui do C4 Cactus. E aproveitando para comentar aqui um pouquinho sobre como ele é na cidade, já que eu já tive várias outras oportunidades de dirigir o C4 Cactus lá em São Paulo. E bora começar. Primeiro de tudo, a impressão que passa aqui na hora que você começa a dirigir o Cactus é bem positiva. A gente está falando de um carro que, apesar de ser simples, ele tem um rodar bem suave. A gente não tem aqui aquelas asperezas que a gente encontra em alguns carros de entrada. Aqui não. A gente tem um carro bastante sólido e, inclusive, um carro com bastante refino na suspensão, né? Então, um carro que de suspensão vai muito bem. Você consegue passar bem por buracos, por valetas, por remendos, por estradas de terra. É realmente invejável aqui essa suspensão do C4 Cactus. E, inclusive, um passo significativo ali se comparado a outros carros com essa mesma plataforma. Então o C3, 208 da geração anterior, o C3 Aircross, todos eles carros que eram muito mais ásperos, muito mais firmes aqui do que o Cactus. Realmente um trabalho muito legal que foi feito aqui na suspensão. E além de ser uma suspensão aí bem confortável, também é uma suspensão que te passa bastante confiança na estrada. Então eu estou numa estradinha aqui um pouquinho mais sinuosa, né? Vou fazer uma curva um pouquinho mais rápida aqui para vocês perceberem. E olha, o Cactus realmente, apesar da altura dele, da plataforma e tudo mais, é um carro que te passa uma segurança aqui muito bacana, em linha, inclusive, com o C4 de verdade, né? Que eu já tive dois na minha garagem e eram carros bem bons de chão. Só que também muito mais firmes aqui do que o Cactus. Suspensão é show. Falando um pouco sobre o motor, né? Esse motor é muito criticado. Tem algumas pessoas aqui que quando olham para esse motor 1.6, 16 válvulas, já torcem o nariz e falam, pô, mas é um motor muito antigo, motor de Peugeot 206, esse motor era bom lá em 2000, hoje ele está muito atrasado. E cara, é verdade, é um motor antigo, é um motor que deixa o consumo a desejar um pouquinho, porém, aqui para o C4 Cactus, né, que é um carro leve, um carro que pesa menos de 1.200 kg, bem leve mesmo, quando a gente pensa ali para um SUV, ele consegue empurrar com uma vitalidade bem legal. Então é um motor que tem bom torque em baixa rotação, que tem uma potência legal em alto, então um motor bem linear e que funciona muito bem aqui para ele. Além disso, como eu tinha comentado com vocês, né, manutenção aqui não tem segredo absolutamente nenhum. É realmente muito fácil, não é um motor problemático e mesmo se der problema, as peças não são caras. Porém, uma coisa aqui do Cactus que não é tão legal assim é o câmbio. Vou aproveitar que eu estou fazendo esse retorno aqui na estrada para mostrar para vocês isso um pouquinho melhor. Carro automático, né, tem aquele sistema chamado creeping, que é um sistema que faz com que na hora que você tire o pé do acelerador,
ele automaticamente arranque o carro para você e comece a se movimentar. Muito útil para manobra, para você sair do sinal e tudo mais. Só que qual é o problema aqui do Cactus? Estou 100% parado. Tirei o pé do freio, o creeping é muito forte, ele dá um tranquinho desconfortável. E se você pisa no acelerador, olha a cabeçada, e eu não pisei fundo. Então ele não tem aquelas trocas mais suaves na hora de arrancar. E na hora que você está falando de troca de segunda para terceira, primeira para segunda, ele dá aqueles tranquinhos que não são muito legais, né? O brasileiro gosta de câmbios suaves. Esse câmbio 6 marchas da Aisin consegue ser suave, mas aqui ele não faz um trabalho tão legal assim. E também, quando você está em velocidades ali um pouquinho mais altas, né, em estrada aqui, por exemplo, quando ele faz uma redução, ele não tem interina, né? Ele não sobe a rotação para evitar o tranco. Então ele só desce a rotação. Então, ó, por exemplo, pisei aqui um pouquinho mais fundo, ó. Ele dá uma cabeçada mesmo. É estranho, é esquisito. É uma coisa que não é esperada de um câmbio Aisin de 6 marchas. Mas aqui no C4 foi a opção que eles fizeram. Passado desse ponto das trocas, né, esse câmbio funciona bem. Ele tenta manter as rotações do carro ali sempre baixas. Ele tem também o modo esporte, que deixa as rotações ali um pouco mais altas, né, posterga um pouco as trocas. Ele tem o modo eco, que deixa o acelerador um pouquinho mais lento para economizar combustível. Então, no geral, é um câmbio até razoável, um grande passo comparado aos câmbios antigos da Citroën, mas que ainda deixa a desejar. E vou aproveitar aqui que a gente vai pegar uma retinha, né? Falar novamente sobre o desempenho aqui para vocês, né? Vou parar o carro e vou arrancá-lo. Parar bem rapidinho aqui para não atrapalhar o trânsito. Parado, levantei a rotação. 3, 2, 1, vai! 100 km por hora. Segundo os números da Citroën, esse carro tem 0 a 100 na faixa dos 9 segundos, perdão. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Não acho que ele é um carro que vai fazer 0 a 100 nessa faixa, não. Mas também, longe de ser um carro lento, e nem é a proposta também, né? Para o que você precisa aqui no dia a dia, numa estrada e tudo mais, ele tá mais do que suficiente. E nessas aceleradinhas aqui para testar o desempenho, é uma boa oportunidade também para falar sobre o isolamento acústico aqui do C4 Cactus. Apesar de ser um carro de construção simples, né, é um carro que tem um isolamento acústico bem razoável. Então você não percebe muito barulho lá de fora, não percebe muitos barulhos do pneu. Até ajuda o fato que ele tem um pneu de cidade aqui, né, não tem um pneu off-road ou de uso misto igual alguns outros SUVs têm. Mas no geral, o isolamento acústico dele é bem legalzinho, então você consegue aqui ter uma tranquilidade, um silêncio um pouquinho maior aqui, principalmente em velocidades de estrada, onde o carro poderia ser um pouquinho mais barulhento. E chegando aqui já ao fim da nossa volta, hora de falar um pouco sobre consumo de combustível. Nesse nosso teste hoje, o carro está abastecido com etanol, mas a gente já teve a oportunidade de dirigir o C4 Cactus também com gasolina. E com gasolina ele inclusive bebia mais do que a versão turbo, né? E com gasolina esse carro chegava a fazer um consumo ali dentro da cidade médio na faixa dos 9 km por litro e na estrada por volta ali mais ou menos dos 13 km por litro. Chegava ali um pouquinho mais, talvez aos 14. Aqui com etanol fica mais ou menos nessa faixa também, né? Considerando ali os 70% padrão. Então a gente está falando de um consumo na cidade que vai ficar na faixa dos 6 km por litro a maior parte dos momentos, podendo cair um pouquinho mais ou subir um pouquinho mais ali dependendo do seu uso. E na estrada ele vai fazer um consumo que vai variar ali entre 10 e 12, mas vai ficar por volta dos 11 km por litro. É um carro econômico? Não é um carro econômico. Porém, se você comparar aí, por exemplo, com Pulse 1.0 turbo, se você comparar, por exemplo, com Renegade 1.8 automático, é um carro que não é tão ruim assim, mas deixa bastante a desejar se você comparar com carros mais econômicos, como por exemplo o Pulse 1.3 e o Kicks 1.6. Em momentos de gasolina chegando na faixa até dos R$ 8 em alguns estados,
vou te falar, viu, que cada quilômetro por litro faz diferença. Então, para quem está procurando aí um carro e está olhando unicamente para o preço de aquisição, né, para os 99.990 que esse Citroën fala aqui do Cactus, porém, for uma pessoa que roda muito com o carro, vale dar uma olhada para o Kicks e para o Pulse, viu? Porque no longo prazo pode ser que essa diferença se pague. Chegado ao final dessa nossa voltinha aqui pela Estrada dos Romeiros com o C4 Cactus Live 1.6 automático, hora de falar finalmente os pontos positivos e negativos aqui desse SUV de entrada da Citroën. E o primeiro ponto positivo aqui desse carro, sem dúvida alguma, é a suspensão. A gente teve várias experiências muito boas com a suspensão aqui do Cactus. Estou falando de estradinhas de terra, de valetas, de buracos. Tudo ele passa com uma capacidade realmente invejável. O que faz total sentido pensando na proposta de um SUV, que é exatamente te dar um carro um pouquinho mais valente para esses desafios do dia a dia. Além da boa suspensão, ainda tem outros aspectos que também ajudam ele a ser esse carro confortável dentro dessas situações um pouquinho mais chatas, que é o bom ângulo de entrada e de saída, a alta altura do carro e também esses baitas desses pneuzões que tem aqui com essa roda aro 16. Então, primeiro ponto, suspensão. Segundo ponto positivo dele, sem dúvida alguma, é o preço. Assim como eu tinha falado no início do vídeo, aqui a gente está falando de um dos SUVs mais baratos do Brasil, se não o SUV mais barato do Brasil. O preço de tabela dele hoje está na faixa dos R$106 mil. Com essa cor metálica aqui, nesse prata, ele passa para os 108. Porém, a gente sabe que esse carro ele é vendido na prática com um preço promocional de R$ 99.990. O que faz ele ser um carro significativamente mais barato do que Nivus, do que Pulse 1.3 automático, do que Kicks automático e vários outros carros aqui que são concorrentes um pouquinho mais diretos dele. E isso sem falar nos SUVs mais tradicionais, como o Jeep Renegade e o T-Cross, que aqui são custar R$20, R$25 mil a mais do que o C4 Cactus. Porém, o baixo preço não necessariamente vem com um bom custo-benefício. E exatamente por conta disso eu trago o primeiro ponto negativo aqui do C4 Cactus, que são os equipamentos. Não vou falar que ele é um carro mal equipado. Não chega a tanto. Porém, ele deixa a desejar em algumas coisas, como por exemplo, um farol aqui de dupla parábola, um farol de LED, um farol que tem uma iluminação um pouquinho melhor, que não só não tem nessa versão de entrada, como também não tem nas versões de topo. Outros vários pontos que eu falei no vídeo, como a falta de iluminação no parasol, falta de iluminação no porta-luva, o tecido simples que é usado no banco, o banco que é simples, o encosto de baço central que é muito simples, todo ele um carro muito simples e que não tem nada de segurança além do mínimo obrigatório por lei. Então a gente tem airbag, ABS, controle de tração, controle de estabilidade, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para os 6 ocupantes de trás, mas a gente não tem mais de 2 airbags, a gente não tem nenhum tipo de assistência de direção, a gente não tem frenagem automática, sensor de ponto cego, nem nada desse tipo. Outras coisas também que já são encontradas nessa categoria com um pouco mais de constância, como por exemplo farol automático, retrovisor eletrocrômico, sensor de chuva, não tem aqui nessa versão de entrada. Vale ressaltar, é um carro simples, é um carro que tem poucos equipamentos, porém você está pagando R$99 mil em um SUV. Então é sempre importante colocar aí na balança o que vale mais a pena de um lado ou do outro. Porém, um segundo ponto negativo aqui, que não tem como você colocar na balança, é esse câmbio. Cara, a início de conversa, eu não estou falando que esse câmbio é tão ruim quanto o câmbio L4 e a L8 que tinha na Citroën e na Peugeot até pouco tempo atrás. O L4 era um câmbio extremamente problemático e o L8, apesar de ter consertado os problemas que tinha no L4, continuava sendo um câmbio de 4 marchas que deixava muito a desejar, especialmente com esse motor 1.6. Há pouco tempo atrás passou aqui no canal a avaliação do C3 Aircross, né, que divide essa plataforma aqui com ele, e que era um carro equipado com esse mesmo motor 1.6 e o câmbio automático de 4 marchas. E cara, era simplesmente
um pesadelo dirigir esse carro. O câmbio não sabia o que fazer, ele tinha poucas marchas, ele dava muito tranco. E esse câmbio aqui de 6 marchas foi um enorme avanço. Vale deixar essa ressalva. Porém, a gente conhece bastante esse câmbio Aisin de 6 marchas e a gente já viu outras configurações muito melhores do que essa aqui no mercado brasileiro. Aqui no caso da Peugeot e da Citroën, a gente tem um câmbio que dá uns trancos um pouco esquisitos. Ele tem um freio que é meio forte demais e na hora que o câmbio engata da hora do creeping, ele dá um tranco. Ele na hora que vai fazer reduções, ele não faz a interina, então ele dá um tranquinho. Isso é mais sentido nas marchas baixas, mas isso também pode ser sentido na estrada quando você precisa de um pouquinho mais de força para uma ultrapassagem, onde ele reduz de sexta para quinta, por exemplo. Então, não é o pior câmbio que a Citroën e a Peugeot já tiveram aqui no Brasil, porém deixa ainda muito a desejar, e não tanto pelo câmbio, mas sim por essa configuração que não é tão legal assim. E considerando todos esses pontos positivos e negativos aqui da versão Like do C4 Cactus, é um carro que vale a pena? Vamos dar um passinho atrás. Até pouco tempo atrás, a Citroën tinha vários outros carros aqui no Brasil, né? É uma marca que nos seus tempos de ouro tinha vans, minivans, hatches médios, hatch compactos, esportivos, hot hatches, SUVs pequenos, SUVs médios. Era uma marca extremamente poderosa aqui no nosso mercado. Mais recentemente, ela perdeu um pouquinho dessa força, mas ainda era um carro que tinha uma marca que tinha C3 Aircross e tinha também aqui o Cactus. Ainda podia ser considerado uma marca generalista. Porém, de um tempo para cá, você entra no showroom da Citroën, é uma tristeza. A única coisa que você vê lá é cactus, parece um deserto. Às vezes você ainda consegue ver uma jump lá no fundo, meio escondida assim, num lugar com umas teias de aranha e tal. Mas sei lá, a expectativa que a Citroën tinha nesse carro era totalmente fora da realidade. E eu acho que boa parte desse fracasso que o C4 Cactus teve em vendas durante os seus primeiros anos é mais do que merecido. Aqui a gente está falando de um carro que tem uma construção muito simples. E mesmo na versão topo de linha, que foi a que o Davi testou, né, a versão Shine Pack THP, ainda assim é um carro que deixa muito a desejar. Porém, eu acho que essa versão vale a pena. De verdade. Eu acho que você procura um SUV básico, um SUV barato, e um SUV que vai ter os equipamentos, sei lá, um kit de dignidade com um pouquinho mais ali. Essa versão vai te atender muito bem. Agora, se você tem expectativa de ter um carro um pouquinho mais completo, você está pensando em pular ali para a versão Live, para a versão Live Pack, para a versão Shine, para a versão Shine Pack THP, esquece. Olha para a concorrência, a gente está falando de uma das categorias mais competitivas do mercado. Se você está querendo um carro mais equipado, olha para a Pulse Nivus. São carros que vão ser aqui talvez um pouquinho menores aqui do que o Cactus, mas vão ter muito mais equipamento, muito mais tecnologia. Se você quer mais desempenho, olha para o Renegade, olha para o T-Cross. Com um pouquinho mais de investimento aqui, você iria até mesmo de T-Cross 1.4, né? Pensando ali das versões topo de linha aqui do Cactus versus o T-Cross Highline. Então, sei lá, eu acho que o Cactus é um carro que está meio perdido no espaço, mas eu gosto dessa versão. Eu acho que se você vai comprar um C4 Cactus, você quer comprar um C4 Cactus, você gosta do C4 Cactus, primeiro, tenta entender por que você gosta, e segundo, se você for comprar, vai aqui de Live. E essa foi a nossa avaliação aqui da versão de entrada do Citroën C4 Cactus. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da avaliação, o que vocês acham dessa versão. Se vocês têm um C4 Cactus, eu tenho muita curiosidade de saber o que foi que te fez comprar esse carro. Então mande aqui o que você acha, qual foram os motivos da sua escolha. Bora bater um papo bem legal aqui nos comentários e vou deixar uma pulguinha atrás da orelha para vocês. Aqui a gente está falando de um SUV de entrada que custa mais ou menos R$100 mil, com motor 1.6 e câmbio automático. Dizem as más línguas que o novo C3, na sua versão completa, com motor 1.6 e câmbio automático, vai custar mais ou menos a mesma coisa. Será que vale mais a pena levar um hatch compacto completo ou um SUV básico de entrada?
Essa pergunta a gente ainda não tem um C3 para responder, mas a gente estava com o Peugeot 208 e a gente responde em um outro vídeo que vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho. Um abraço a todos e até mais!